Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia! Que Deus abençoe o teu dia hoje, que você possa realmente nesse dia ter o melhor de Deus para você. E hoje nós queremos falar de um assunto que assola a nossa vida, todas as pessoas estão suscetíveis a esse sentimento, é o medo. E a Bíblia diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na Bíblia nós temos 366 vezes Deus dizendo, não temas, não temas, não temas. Um para cada dia do ano e ainda um quando o ano for bissexto. O medo é um sentimento que nos assola, que nos paralisa, que impede muitas vezes de nós aproveitarmos as grandes oportunidades que são colocadas diante de nós. O medo sufoca, nos tira de circulação muitas vezes. E o medo não é um sentimento, quando ele é exagerado, o medo no bom sentido, quando ele é equilibrado, ele nos impede de sofrermos, nos impede muitas vezes de cairmos em situações tão perigosas. Então o medo moderado, ele é bom, nós todos temos que ter, né, temos que ter medo da altura, medo de estarmos nos expondo a tantas coisas que são perigosas. Mas quando o medo ele é excessivo, ele paralisa, ele nos impede. E eu quero te dizer que quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, através do novo nascimento, através de uma experiência poderosa com a palavra do Senhor, que você pode ter a qualquer momento, à medida que você se abre e declara Jesus como Salvador da tua vida. A Bíblia diz, como nós lemos ali, que Deus não nos tem dado espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz o seguinte a respeito do medo, que no amor, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como eu tenho falado, Deus nos ama tanto e Deus é um Deus que cuida de nós, um Deus pessoal. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, ele percorre toda a terra para se fazer forte com aqueles cujos corações se voltam para Ele. Então, quando nós conhecemos realmente o amor de Deus, quando nós buscamos, quando nós entramos num processo de crescimento espiritual e de maturidade espiritual, nós vamos ficando mais tranquilos, porque nós vemos que tem situações que nós não podemos impedir na nossa vida. Todos nós estamos suscetíveis a tantas coisas durante todo o dia, mas não podemos ficar paralisados. E quando nós cremos no Senhor, nós lançamos fora o medo. Quando nós nos deixamos envolver por esse amor tão grande, de um Deus pessoal, esse medo ele é lançado fora. E a palavra medo no hebraico significa um acompanhante ao longo da caminhada. Mesmo os cristãos, quando eles abrem o coração para esse sentimento de medo de uma forma desequilibrada, esse sentimento ele vem e vem perturbar e vem oprimir a vida da pessoa. Tinha um discípulo de Jesus, Pedro, um homem usado poderosamente pelo Senhor. Mas teve um momento da vida dele que ele negou Jesus. Você conhece a história. Pedro, ele teve uma das maiores revelações que qualquer pessoa pode ter. Um dia Jesus chegou para os discípulos e perguntou assim: olha, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse assim: olha, eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus chegou para ele e disse assim: olha, bem-aventurado tu és, Pedro Barjonas, porque não foste a carne, nem o sangue quem tu revelaste, mas meu Pai que está no céu.
Quer dizer, Pedro, num determinado momento ali da vida dele, quando ele foi questionado por Jesus, junto com os outros discípulos, ele teve uma revelação tremenda diretamente de Deus. O Espírito Santo falou ao coração dele e revelou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quer dizer, uma revelação tão poderosa. Mas logo em seguida, o mesmo homem que teve uma revelação tão poderosa, ele acaba negando a Jesus. Como pode ser isso? Sabe o que aconteceu? Depois de andar com Jesus durante tanto tempo, sendo discípulo, ensinado por Jesus, Pedro começou a observar as circunstâncias. Ele tirou o olho da palavra de Jesus. Ele tirou o olho dos ensinamentos. Ele tirou os olhos de Jesus. E ele começou a olhar as circunstâncias. E quando ele viu que Jesus ele estava sendo perseguido, que Jesus estava sendo procurado, que Jesus estava sendo ameaçado, que Jesus ele era o Messias, ele reconhecia isso, como ele mesmo falou, mas de repente ele viu que Jesus estava numa situação bem constrangedora, numa situação muito perigosa, e Pedro começou a ter medo do perigo que ele corria estando junto com Jesus. Muitas vezes você quer seguir Jesus. Talvez você já tenha até tido uma experiência com Deus. Talvez como Pedro você já tenha tido até uma revelação que Jesus Cristo é o caminho, que não é uma religião, mas é Jesus, e você precisa quebrar as tradições da tua vida, você realmente precisa ter uma postura, declarar que Jesus é Senhor da tua vida. Mas você começa a observar que é difícil você declarar isso diante das pessoas. Porque são conceitos, são princípios eternos que vão confrontar a tua maneira de viver, que vão confrontar as pessoas que convivem com você, e as pessoas talvez não fiquem tão felizes. E o medo começa a brotar no teu coração. O medo que Pedro teve não foi um medo repentino. Foi uma sementinha que foi plantada no coração dele, e aquela plantinha começou a crescer, até que ele negou Jesus. E assim acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós deixamos o medo entrar, nós tiramos os olhos de Jesus, nós tiramos os olhos da palavra, tiramos os olhos da fé e damos lugar às circunstâncias, damos lugar ao que as pessoas falam. E o medo começa a brotar na nossa vida até que nos paralisa, nos tira de circulação. Nos tira daquele ambiente onde era tão bom, aquele ambiente com Jesus. Pedro acompanhava Jesus, de repente ele começou a seguir Jesus de longe. Talvez você é uma pessoa que ia na igreja, uma pessoa que mantinha firme os teus propósitos, os princípios, que você não se misturava com aqueles que viviam mergulhados no pecado, ou cheio de tantas coisas, ou aqueles escarnecedores, que escarnecem a palavra de Deus, que não creem na palavra de Deus. E você começou a ficar com medo de ter uma postura, de realmente influenciar para o bem e não se deixar influenciar para o mal. E esse medo começou a crescer como uma semente que foi plantada. E hoje você está totalmente paralisado, fora de circulação. Eu quero te dizer que Jesus, ele venceu na cruz do Calvário o medo. Não obstante a todo medo que Jesus possa ter tido, porque ele estava aqui vestido como homem, ele estava aqui numa roupagem de homem, como um ser humano mesmo. Ele teve medo, só que ele enfrentou o medo. E nós costumamos dizer que corajosos não são aqueles que não têm medo, mas corajosos são aqueles que, mesmo tendo medo, eles prosseguem em direção ao alvo. Então, se você tem medo, Jesus já te libertou lá na cruz do Calvário. É só você voltar-se para Jesus e saber que existem alguns passos que nos levam de volta a esse tremendo convívio com o Espírito Santo, a esse calor do Espírito Santo, sentir a paz que excede todo entendimento e, independente das circunstâncias, você realmente tomar coragem, ser determinado e seguir a Jesus mais de perto, bem de pertinho mesmo. Eu quero agora passar esses passos para você. O medo distanciou Pedro de Jesus, mas existem alguns passos que podem nos levar para perto do Senhor, e essas cadeias de medo que têm prendido a tua vida vão cair por terra, em nome de Jesus. Primeiro passo, Jesus, ele orou por Pedro, e Jesus ora por você. Lá em Lucas diz assim:
Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Da mesma forma que Jesus orou por Pedro, ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai e Jesus intercede por você. Eu quero te dizer que hoje você é alvo desse amor de Deus, dessa intercessão de Jesus. Existem pessoas com certeza que Deus tem despertado para orar pela tua vida, para que você volte ao caminho do Senhor, ou hoje mesmo tem uma decisão por Jesus. Segundo passo, Jesus vê você. Quando Pedro, pela terceira vez, ele foi negar Jesus, ele se virou e ele se deparou com o olhar de Jesus. E aquele olhar de Jesus não era simplesmente que Jesus passou os olhos por ele, mas é como se o olhar de Jesus estivesse atravessando Pedro, dizendo: Pedro, não faça isso porque isso não é bom para você. Da mesma forma como Jesus olhou para Pedro, num afã, num desejo que Pedro não fizesse aquilo, da mesma maneira Jesus olha para você, atravessa o teu interior hoje, através dessa palavra, e diz: olha, não faça isso com você porque não é bom. Então, Jesus, você é alvo do amor do Senhor. Um terceiro passo para você voltar para Jesus é você ter a certeza que Jesus, ele mandou uma mensagem para Pedro. Quando ali houve a ressurreição, né? Jesus disse assim: olha, fale para os discípulos e a Pedro. Por que Jesus falou para Pedro? Porque Jesus sabia que depois de ter negado por medo, ele deveria estar totalmente arrependido e sofrendo. E Jesus sabe que se você um dia o negou, se você o tem negado através das tuas atitudes, através das tuas palavras, Jesus sabe que você está sofrendo por causa disso. E Ele te manda uma mensagem através dessa palavra hoje. Olha, Jesus, ele está ressurreto, Jesus ama você, Jesus, ele tem uma ótima autoestima e ele não está perturbado com essa negação. A única coisa que ele quer é que você volte para ele. Ele manda essa mensagem para você hoje. Então, diante dessa palavra, eu convido você agora a realmente rejeitar esse medo e deixar que o Espírito Santo invada o teu coração, para que novamente você seja cheio de coragem, cheio de paz, essa paz que independe das circunstâncias. Feche os teus olhos agora e nós vamos estar orando. Senhor, muitas vezes o medo nos assola e o Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe da nossa humanidade, Senhor, ó Deus, das nossas impossibilidades, mas agora, Senhor, junto com essas pessoas que estão fazendo essa oração, eu quero me juntar a elas, Senhor, e clamar, ó Deus. Senhor, perdoa todo esse medo, Senhor, e vem com o teu Espírito, Senhor amado, com o teu olhar, Senhor, ó Deus, com essa mensagem, calar no coração de cada pessoa, Senhor, ó Deus, e que a paz que excede todo entendimento possa estar invadindo essas vidas. O Espírito Santo, que é o Espírito do poder, do amor e da moderação, esteja invadindo essas pessoas, Pai, e que o dia de hoje para elas seja cheio de coragem, de paz e de determinação de nunca mais rejeitar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, resumindo a palavra de hoje, se você tem algum medo, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito de poder, de amor e de moderação. Jesus olha para você, mesmo que você tenha negado a Ele. Ele manda uma mensagem para você, o olhar dele está sobre você, Ele intercede por você e Ele diz que Ele ama você. Eu creio que através dessa palavra, um novo tempo na tua vida vai se processar a partir de hoje. Eu espero que você tenha recebido essa palavra de todo o coração. Eu quero te desejar um ótimo dia, convidar você para estar amanhã novamente conosco, no começo do dia, meditando na poderosa palavra do Senhor, estar conosco aqui nas nossas celebrações na igreja, vai estar passando na tua tela e nos seguir através das redes sociais. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe